Oiê! Gente, fiquei muito sumida por aqui por conta de outros compromissos, mas hoje estou voltando e vou contar o caso que originou o Amber Alert. O Amber Alert é um sinal de alerta muito usado nos Estados Unidos e em outros países, que eu particularmente acho que deveria ser usado pelo mundo todo. Se trata de um sinal de alerta que é emitido quando alguma criança é sequestrada. E hoje vou contar para vocês como foi criado e como funciona. A Amber Renee Hungmer nasceu no dia 25 de novembro de 1986 em Arlington, no Texas. Filha de Donna e Richard Hungman, Amber também tinha um irmão mais novo chamado Rick. No dia 13 de janeiro de 1996, Amber e seu irmão Rick estavam passeando de bicicleta ali pelas redondezas de sua casa. A orientação de seus pais foi que eles ficassem ali na rua de casa mesmo, mas Amber e seu irmão foram um pouquinho mais longe. Eles chegaram em um estacionamento de um supermercado que tinha ali no bairro. Várias e várias crianças iam até esse estacionamento desse mercado abandonado para brincar. Como o espaço era bem grande, eles costumavam andar de bicicleta, de patins, tinha até algumas rampas para que eles pudessem brincar ali naquele local mesmo. Então, eles estavam ali brincando, até que o Rick, o irmão mais novo de Amber, decidiu voltar para casa e Amber quis ficar um pouquinho mais brincando. E lembrando que aquele local sempre estava cheio de crianças, então não se via como um lugar perigoso. Quando Rick chegou em casa, ele avisou seus pais que Amber quis ficar mais um pouco ali naquele estacionamento brincando. Nesta época, Amber tinha 9 anos de idade e Rick tinha apenas 5. No momento que Rick avisou que Amber tinha ficado lá brincando, seus pais avisaram que era para ele ir lá chamar a irmã para voltar também. E assim ele fez. Pegou sua bicicleta e foi lá chamar sua irmã. Mas quando chegou no local, Amber já não estava lá. Então ele voltou correndo para avisar seus pais. Logo que o Rick avisou, todos ficaram muito preocupados e foram atrás de Amber, seus pais e também o avô de Amber que estava na casa. Cada um pegou um carro e foi ali pelas ruas do bairro mesmo, esperando o que encontrasse, retornando para casa. Até que o avô de Amber decidiu ir até o estacionamento do supermercado. E assim que chegou lá, viu alguns policiais no local. Muito rápido, o avô já ligou para os pais e assim eles chegaram no estacionamento também. Quando todos chegaram, eles viram que já não era algo bom que tinha acontecido ali, porque até então eles estavam procurando por conta própria. Ninguém havia avisado a polícia. Então, se a polícia estava ali, alguém viu algo e chamou. A polícia estava ali porque foi chamada por um senhor de 78 anos chamado Jimmy Saville. Jimmy morava na rua do estacionamento e estava em frente da sua casa quando tudo ocorreu. Ele não conseguiu ver muitos detalhes, pois sua casa era um pouquinho distante, mas conseguiu ver que um carro preto ou azul parou na frente do estacionamento. Um homem desceu, pegou Amber da bicicleta e a jogou no carro. Amber gritava muito e tentava se soltar dos braços do homem, mas não conseguiu. Assim que o homem jogou Amber dentro do carro, ele saiu muito rápido e o senhor não conseguiu ver mais detalhes. Jimmy, vendo essa cena, já entrou para dentro de casa e, mais do que depressa, pegou o telefone e ligou para a polícia.
Quando a polícia chegou, Jimmy descreveu o sequestrador para os policiais da melhor forma que pôde. Como ele estava muito longe, não conseguiu dar muitos detalhes, mas ele falou que era um homem branco ou hispânico que tinha entre os 25 e 40 anos. Falou também sobre o carro, que parecia ser azul marinho ou preto, e também que se tratava de uma caminhonete. 5 minutos após a descrição de Jimmy, já haviam 50 policiais no caso, cada grupo em um canto da cidade procurando por Amber. Eles também procuraram pelo carro, mas infelizmente naquele dia eles não conseguiram encontrar nada. A busca pela Amber foi muito intensa desde o primeiro dia, tanto para os policiais quanto também para a família de Amber, que procurava ela 24 horas por dia. Até que no quarto dia de busca, a polícia ainda não havia desistido, muito menos a família de Amber. Um homem que passeava por um riacho atrás de um complexo de apartamentos que ficava aproximadamente 8 quilômetros do local do sequestro. O cachorro desse homem começou a latir muito e ele não sabia do que se tratava, não sabia o que o seu cachorro estava vendo ou cheirando, mas quando ele chegou mais perto, ele viu o corpo de Amber no riacho. Imediatamente, a polícia foi chamada. A autópsia revelou que Amber foi mantida viva por 2 dias após o sequestro. Ela foi espancada e abusada sexualmente antes de ter a sua garganta cortada e jogado seu corpo no riacho. E quando o corpo de Amber foi encontrado, ela estava nua e somente com uma meia. E a água corrente do riacho lavou evidências forenses críticas. O sargento Mike Simmons, que foi o encarregado pelo caso de Amber, explicou que no dia que o corpo de Amber foi jogado no riacho, teve uma tempestade muito forte na cidade e que o corpo não estava apenas na água, e sim em uma água corrente do riacho. Então, o fluxo de água foi muito forte sobre o corpo de Amber, apagando todas as evidências e dificultando muito na investigação. Os pais e familiares de Amber ficaram em choque com a notícia, pois eles tinham muitas esperanças que Amber aparecesse. Pois, como eu já havia falado no início do vídeo, aquele local era um local muito frequentado por várias e várias crianças e nunca havia acontecido nada parecido. Então eles estavam esperando Amber voltar e falar que tudo foi um engano. Até hoje, o sequestrador não foi encontrado, mas sempre que aparecia alguma pista, os policiais iam atrás para investigar. O caso foi muito difícil também de ser concluído pelo fato de não ter muitas testemunhas. Só havia uma, que foi o Sr. Jimmy. Mais de 8.000 derivações do caso foram investigadas, mas apesar do trabalho duro dos policiais, nada foi concluído até hoje. Uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que acaba sendo muito bom, é que a mídia cai muito em cima desses casos. Então, a todo momento, ficava passando no rádio e na televisão sobre o caso. Então, 4 dias após os noticiários, deram a notícia que o corpo de Amber foi encontrado. Então, uma mãe chamada Jenny Simão ficou muito comovida com o caso e ligou para uma estação de rádio falando que tinha tido uma ideia. A ideia dela foi que, se a mídia local enviasse alertas meteorológicos, eles poderiam fazer o mesmo com qualquer criança sequestrada. E funciona assim. Quando o Serviço Meteorológico Nacional emite um alerta de condições meteorológicas severas, ele imediatamente interrompe as transmissões de televisão e de rádio, fazendo um barulho bem alto para chamar atenção. Então, por que eles não fazem o mesmo quando uma criança fosse sequestrada?
Assim que Jenny acabou de contar a sua ideia na rádio, as pessoas aprovaram e acharam muito bom. Então, os radiodifusores da região de Dallas se uniram à polícia local para alertar os telespectadores e os ouvintes quando uma criança fosse sequestrada. Assim, no ano de 1996, o sistema Amber Alert foi criado, em homenagem a Amber Hagman. E esse sistema hoje é usado por todo o país. E especialistas falam que mais de 800 crianças foram consideradas seguras após que o sistema de alerta passou a funcionar. Porque os sequestradores são muito mais propensos a soltar as crianças quando escutam um alerta, pois sabem que todos da região estão sabendo e principalmente a polícia. Apesar dele levar o nome Amber em homenagem a Amber Hagman, ele também é uma sigla que significa desaparecimento na América, transmissão de resposta e emergência. Outros lugares do mundo também adotaram o sistema de alerta, com outros nomes alternativos. No Havaí é chamado de Merlin Amber Alert, em homenagem a Merlin Gilbert. Na Geórgia é Levi School, em memória de Levi Rinsky. No Arkansas é Morgan Nick Amber Alert, em homenagem a Morgan Nick. O Amber Alert é transmitido nas TVs, rádio, outdoors e também chegam mensagens nos celulares. Então, quando eles transmitem, todos os meios de comunicação são informados no mesmo momento. Assim, fica mais fácil de encontrar o sequestrado, porque eles dão todas as informações possíveis. Descrevem a criança, seu nome, a roupa que usava e também, se alguém conseguiu ver, como estava e como é o sequestrador. A decisão de emitir um Amber Alert é decidido por cada organização policial e existe alguns critérios para que o alerta seja transmitido. O primeiro critério é que a força policial precisa confirmar que existiu um sequestro. O segundo é que a criança deve estar em risco de morte ou de ferimento grave. O terceiro é que deve existir informações o suficiente da criança, do sequestrador ou do veículo se estiver sendo usado. E o quarto é que a criança precisa ter menos de 18 anos de idade. Mas nem todos os estados seguem a todos os critérios à risca. 25 anos após, o sequestrador não foi encontrado e não se sabe se ele cometeu mais algum crime, se ele está solto, se ele já foi preso. Não tem como saber de absolutamente nada, pois poderia ser qualquer pessoa. A mãe de Amber, em uma entrevista em 2018, disse que gostaria que o alerta tivesse sido inventado antes do acontecido com sua filha, pois ela queria muito que sua filha estivesse perto dela, mas que também fica muito feliz em saber que muitas e muitas crianças foram salvas a partir daí. Gente, e esse foi o caso de hoje. Quero pedir desculpa pelo sumiço, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você que está assistindo gostaria de saber de algum caso em específico, comenta aqui embaixo para eu trazer para você. Dê o seu joinha também e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo caso.